Oi, Ai, que querida! saudade, que Ah, saudade. Nossa, muita saudade. saudade, Nossa, muita olha, saudade de você. gratidão pelo convite. Nossa, estar com você assim é uma honra, uma honra. Obrigada, E nossa, estava obrigada. sentindo muita falta. As quartas-feiras ficaram assim, nossa, gente, aí eu faço o que na quarta-feira que não tem a aula? É muito bom a nossa Muito aula, bom. né? É um momento Ai, muito muito bom. querido, assim, a gente expande muito amor, muita coisa que a gente pode levar para frente, tá maravilhoso, né? E Muito você então, uma aprendizado, turma. muita vivência. Aliás, eu acho que cada turma que chega, ela tem um diferencial, né? É incrível a conexão que vocês vão criando. São muitos alunos e a gente fica tão ligado que a gente não consegue faltar aula, né? Os alunos têm, ai, não quero faltar aula e eu vou ter que faltar hoje. É aquela coisa de uma conexão tão forte que a gente cria, né? Tão lindo, né? Muito, Maravilhoso. muito, muito. E o mais maravilhoso é ser online e a gente estar nessa ligação tão forte, né? Isso que é lindo. Muito, muito. A gente se conhece, se conheceu, sabe das histórias, né? Fica pensando como é que será que está aquela situação? Será que aquela Sim. situação se resolveu? Aí a gente encontra, fala com a pessoa por WhatsApp. Não, é uma vivência incrível, assim. Foi muito Maravilhoso, significativo. Muito, 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 maravilhoso. muito. Então, gente, essa é a minha querida aluna, né? Que a gente concluiu a turma online 3.0 há pouco tempo, agora tem mais ou menos um mês e pouco. A Gleice é uma pessoa muito querida, uma profissional muito dedicada, professora no Rio de Janeiro, e ela nos contava muitas histórias do que ela ia experimentando. Eu falei, nós precisamos compartilhar, né? Porque é compartilhando que a gente vai expandindo esse olhar. E eu gostaria, assim, que antes de iniciar nossas perguntas aqui, que ela pudesse se apresentar um pouquinho, não vou falar muito dela, porque eu gosto que cada um se coloque, né, na sua essência, para que vocês possam conhecer, né, o tanto que ela caminhou já e chegou aqui, tive essa alegria de recebê-la no trabalho da pedagogia sistêmica. Estou muito feliz em te receber aqui no Instituto Oliveira da Fonseca, minha querida. Eu que tô. Muito Boa feliz. noite, né, a todos que estão aí participando dessa conversa. Então, meu nome é Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Hoje eu estou numa sala de quarto ano, mas ano passado, né, durante o tempo do curso, eu estava com uma turma de sexto ano, numa escola que fica localizada numa área de conflito. Então, é uma escola que recebe crianças de duas comunidades que estão sempre em conflito, disputando o território, né, o tráfico. E há 30 anos eu trabalho com educação, assim, eu sou uma encantada pela educação, né? Eu fiz o magistério, eu fiz o normal, então com 15 anos eu estava lá fazendo normal e já encantada com a sala de aula e já sabendo, assim, sentindo de uma forma intuitiva e também pela forma com que eu fui criada, que a base do meu trabalho, que a base da educação seria a amorosidade, né? Então, eu já tinha isso. E aí eu fui durante todos esses anos, né, eu estou com 55 anos, buscando elementos para estar trabalhando a minha essência, né, na sala de aula, trabalhando com as crianças. E aí morei em São Paulo um tempo, eu sou mineira, né, eu sou filha, deixa eu me apresentar. Então, eu sou filha de Marli Fernandes Alves e de Enéas Fernandes Alves. Eles Ai, estão que aqui, lindo! Os bonecos de força. né, boneco de força. Eles estão sempre comigo, né? No meu livro também do curso, eles estão aqui, meus avós os meus pais, quando eu nasci. Então, isso tudo também vem tudo, foi se juntando pelo que eu vivenciei com você, né, nesse grupo. Então, assim, eu sou da educação, sempre estive na educação e buscava muito sentido para o que eu estava fazendo, até que eu encontrei você num livro que eu estava lendo, que a pessoa tinha agradecido a você. E aí eu falei, nossa, não acredito que isso existe. E aí eu me encontrei, e hoje eu estou aqui, Muito bom. ressignificada, assim, vivenciando uma coisa que fez muito sentido para minha vida. Uma das coisas assim que a Gleice marcou, né? Quando bem no início da formação, acho que tinha umas duas aulas. Ela disse, aí ela falou: "Olha, professora, eu fiz comunicação não violenta, estudei várias formações
E eu tinha casos muito difíceis, melhoraram, mas faltava algo, né? Quando ela falou isso, faltava algo, e eu vim descobrir que faltava algo aqui na pedagogia sistêmica. Aí eu vou fazer uma perguntinha: o que faltava, Gleice? Então, nesse tempo todo que eu trabalhei, Ellen, eu sempre busquei e sempre trabalhei com crianças em extrema vulnerabilidade. Então, assim, eu trabalhei com crianças em situação de rua, eu trabalhei com criança institucionalizada, então eram crianças que tinham sido abusadas fisicamente, psicologicamente pelos seus pais e haviam sido retiradas dessa família, estavam sob a guarda do Estado. Eu trabalhei com crianças em áreas de conflito, em projetos abertos, em favelas, isso tudo em São Paulo. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu continuei trabalhando em projetos sociais com crianças de extrema vulnerabilidade. Então, assim, eram crianças que estavam muito desestruturadas emocionalmente, psicologicamente, né, fisicamente. Eram crianças hospitalizadas que estavam lidando, eram crianças nessa época eram soropositivas, numa época que não existia nem um coquetel, então essas crianças já tinham perdido os pais e elas estavam com AIDS, estavam hospitalizadas, e eu buscava uma forma de lidar com essas crianças, de seguir com o meu trabalho como pedagoga, como educadora, mas essas crianças elas tinham uma resistência muito grande, elas eram crianças completamente desorientada, desconectada de tudo. Eram crianças muito agressivas, então existia muita agressividade. E nesse tempo, como educadora, eu buscava ferramentas. Então fiz curso de comunicação não violenta, eu fiz educação socioemocional quando nem se falava e nem existia BNCC, né? BNCC é de agora, de 2017. Eu fui trabalhar com educação socioemocional há 30 anos atrás, nem se falava mais inteligência emocional. E eu buscava essas ferramentas porque eu entendia que só a pedagogia não daria conta dessas Sim. crianças, né? Mas faltava, Ellen, faltava uma conexão, faltava um resultado que fechasse. E eu não conseguia entender o que era. E aí eu conheci o Bert Hellinger, eu conheci a constelação familiar através de uma conhecida, de uma psicóloga, e eu fui fazer o curso de constelação familiar. Quando eu comecei a fazer o curso, eu já teve uma época que eu estudava física quântica, porque eu achava a física quântica também me atraía, e eu estava lá tentando estudar física quântica, não conseguia entender, sou, né, da área de pedagogia, mas a física quântica sempre fez sentido para Sim. mim. E aí, quando eu conheci o Bert Hellinger, quando eu vi a constelação familiar, eu falei, nossa, isso faz muito sentido. E aí eu pensei, tenho que levar isso para a pedagogia, é isso que eu preciso. E eu não tinha ideia que isso já existia na pedagogia, né? Uhum. Então, para mim, era só constelação familiar. Aí teve uma aula com o Laureano, e o Laureano falou sobre pedagogia sistêmica. Eu falei, nossa, existe. Aí eu fui e comprei o livro dele. E quando eu fui ler o livro dele, ele agradecia você, ele Uhum. dedica o livro a você, agradece a Uhum. você que você foi a professora dele. Quando eu li lá, eu falei, caramba, então quer dizer que tem alguém aqui que está falando sobre isso. Eu intuí que eu precisava disso. E aí eu fui buscar você na rede. Quando eu encontrei você na rede, comecei a ver as suas postagens, entrei no instituto e vi o curso. Eu falei, nossa. E na época, assim, eu vou te dizer, foi na pandemia e eu estava assim muito sem dinheiro, porque eu sempre trabalhei como professora da rede, mas eu fazia outras coisas também paralelo. Eu conto Sim. história, eu fazia umas coisas assim. E eu estava sem nada, eu estava dentro de casa, só com o salário da rede, né? Então, a minha situação financeira estava realmente delicada. Mas quando eu vi o curso, eu falei, não, não dá. Eu preciso fazer esse curso, preciso fazer, eu tenho que fazer. E aí fui, financiei, dividi, fiz no boleto e fiz o curso, porque eu sabia que era isso que eu precisava. E quando eu comecei as aulas com você, quando eu acessei, né, o nosso primeiro encontro, quando você começou a compartilhar, quando você começou a falar, você indicou os livros, aí eu comecei a ler os livros que você indicou, eu falei, nossa, assim, é muito significativo, é muito intenso, e o resultado é um resultado que, assim,
é assim, sabe? São coisas que eu vivenciei com a minha turma e que eu falava assim, nossa, É né? lindo. Como é que isso acontece? Porque aí eu acho que o que faltava era a conexão, né? Por mais que eu quisesse fazer, por mais que eu estivesse estudando para fazer, e eu estudei muito comunicação não violenta, eu estudei muito educação socioemocional, são ferramentas que me ajudaram muito, mas faltava isso, que a pedagogia sistêmica veio, sabe, para fechar. E não só na minha profissão, como na minha pessoa, né? Como a minha forma de, por exemplo, olhar para os meus pais e olhar para os meus avós e para os meus tataravós e buscar a minha história. Então, isso, assim, olha, me arrepia, porque É isso, assim, é maravilhoso, uma... porque dá força, né, pra gente. Nossa, muita força, Ellen, muita força. A gente estava no meio de uma pandemia, sabe? Eu acho que o curso me fez ter uma força talvez não, que eu nem sabia que eu tinha, né? Me Com certeza. reconectou com os meus antepassados, com os meus pais. Então, isso foi muito importante, assim. É porque hoje a gente vê muito claro, né? Eu agora voltei para o presencial, então os professores estão me falando muito isso. A gente, a gente sabe que a gente tem pai e mãe, a gente sabe que a gente tem uma história. Em várias áreas a gente fala disso, né? Agora estudando aí a neurociência, vai mostrando isso na questão cerebral. A gente sabe. Porém, o que que falta aí para essa conexão acontecer no nosso coração? Porque a gente não imagina o efeito disso quando a gente está afastado e o efeito disso quando a gente está próximo no nosso coração do nosso sistema familiar. Quando nós estamos numa conexão de proximidade, onde a gente considera e traz a nossa força que nos atravessa, essa proximidade significa que eu tenho essa força e não preciso reclamar disso, né? Quando eu me afasto, é quando eu entro nessas reclamações, quando eu estou sentindo a dor de alguma coisa que eu vivi na infância e não resolvi. Aí eu me afasto da minha conexão com os meus familiares, com os meus pais, que está movendo o meu coração. Então, o que que acontece? Eu fico mais fraca. Né? Eu estou enfraquecido dentro, como professor dentro da sala de aula. E eu gosto muito de falar, acho que na aula eu já falei isso muitas vezes, que o que que acontece com o professor? O professor é aquele que, em qualquer lugar, outra profissão, você vai se deparar com muitas pessoas e às vezes até aciona coisas da sua infância, mas o professor ele não tem como escapar disso na sala de aula. Porque quando ele entra em contato com 30 crianças, 30 adolescentes, ele entra em contato também com a sua história. Aquelas histórias ali, elas se encontram, não tem como. E um professor que não está preparado nesse conteúdo, daquilo que o atravessa, que é a sua força, ele está mais fragilizado, ele está vulnerável a não saber qual o próximo passo que eu vou dar. E aí a gente entra em várias demarcações de territórios que entram no movimento de ser muito autoritário, muita razão, e não é disso que os alunos estão esperando mais. Os alunos estão esperando por essa conexão aqui, ó. É através do movimento do coração, daquilo que a gente é, né? Porque a gente precisa ser essa pessoa, né? Que tem a Uhum. sua força. A gente alcança o coração do aluno e a força dele, né? Eu arrisco até dizer para você, porque para mim também foi assim, eu também era uma pessoa, como você está dizendo, eu já buscava, eu já trabalhava também com amorosidade. Para mim, o grande diferencial, quando eu conheci a pedagogia sistêmica, o olhar do Bert Hellinger, foi perceber que as crianças trazem um pai e uma mãe, uma história, e que se eu não julgo, não tenho pena dessas histórias, eu consigo acessar o coração das crianças. Para mim, esse foi o diferencial. Não sei se para você você considera do mesmo lugar. É. Não, é assim, essa questão da pena era uma questão muito, muito forte, né? A própria questão do julgamento, né? Os professores, e isso a gente vê muito no nosso dia a dia, né? Julgando as famílias, e às vezes eu sempre tinha uma relação boa com as famílias,
Mas sempre teve, eu tinha, fez um pouco de julgamento, assim, ah, mas por que tem tanto filho, né? Por que fazer tanto filho, não dar conta de tanto filho? E a criança passando por necessidade financeira e eu trabalhando, né? E eu trabalhava muito com criança muito vulnerável, então eu acabava sentindo muita pena dessa criança. E aí eu acho que é uma questão, eu não via a força da criança, né? Era o meu E caso aí também. e aí, quando eu comecei a ver que essa criança tem força Sabe? e que ela é capaz, a gente muda, né, a buscar a minha linha de existência, né? Voltou, eu estou te ouvindo. Voltou. Então, eu sempre tive uma relação boa com os meus pais, com os meus avós. Mas era isso, era uma relação, né? Mas eu não tinha eles comigo. Então, quando eu sentei aqui, eu estou aqui com meu pai e com a minha mãe junto de mim. Na minha sala de aula tem essa foto minha recém-nascida com os meus pais, Que lindo. né? E tá lá na minha sala. Quando eu comecei a buscar a minha linha, né? Buscar construir, fazer todo o trabalho que você propõe no curso, que é um mergulho que a gente faz na nossa história, eu fui descobrindo quem eram os meus tataravós que eu não sabia. Que E lindo. aí eu descobri que eu tinha minha avó uma vez contou uma história da sogra dela, que era uma pessoa muito difícil, e que ela era uma pessoa negra, mas isso eu lembro disso criança, eu não lembrava mais dessa informação. Quando eu comecei a procurar, eu descobri, por exemplo, que o meu tataravô não havia casado com ela. Assim, meu tataravô era português, veio para o Brasil adolescente, e aí teve o meu avô com ela, registrou, foi no cartório e registrou o meu avô, ele foi lá e fez o registro, mas não se colocou como pai. Ele aparece como pai só no casamento do meu avô. Então, você imagina o quanto que essa mulher foi excluída e o quanto que talvez ela fosse, a minha avó falava, ela era uma pessoa difícil, a minha avó não falava muito dela, porque ela era uma mulher negra que tinha tido um filho com um português branco, isso em 1800. E aí, quando eu fui descobrir, eu falei, nossa, ela foi totalmente excluída. E aí, como não tinha foto dela, só tinha o nome dela, que ela chama Franceline Maria Tomásia, eu confeccionei essa Ai, bonequinha que aqui lindo. durante o momento, né, que eu estava fazendo as Sim, fotos e fazendo todo o trabalho. Como eu não tinha uma foto dela, aí eu fiz essa bonequinha, né, que é só com um nó, a bonequinha negra, e essa boneca ficou, o que meu lindo. quadro quebrou na viagem, eu mandei enquadrar de novo, porque eu fiz, ficou um quadro, e essa Que boneca, ela lindo. fica junto do quadro. E aí, Ellen, quando eu fiz isso, a emoção, gente, não dá para É, explicar, não dá para explicar, é, assim, a emoção de trazer essa mulher para minha família, né? De trazer a força dessa mulher, de que lindo. considerar, de enxergar. Eu vi essa mulher. E a partir daí, Ellen, a minha vida fez assim, Ai, que lindo. Ai, eu amo sabe? isso, porque é para isso que eu trabalho. A É esse minha que vida, a lindo. minha vida fez assim. As coisas estão acontecendo na minha vida com tanta facilidade, as coisas estão fluindo, porque ela estava excluída do meu sistema familiar, né? Que E lindo. eu trouxe ela, eu honro a pessoa dela, eu honro a cor da pele dela, então eu honro o meu cabelo cacheado Que que lindo. veio dela, né? Então, assim, é uma sensação, é um ganho que É dinheiro isso. nenhum paga e Não, você não encontra isso em nenhum lugar, né? Então, assim, isso foi muito importante. E aí você levar isso para a sala de aula, né? Você olhar para as crianças e falar, eu vejo você, né? Quando você fala isso para as crianças, Ellen, eu estava com uma criança, ele estava aprontando muito, né? Eu peguei agora uma turma, criança de 4 anos, e aí eu falei para ele assim: eu vejo você com seu pai e com a sua mãe, eu vejo eles aí com você. A criança estava assim, ela fez assim, sabe? é, Ela cresceu. Eu falei: eu só vejo coisas boas saindo do seu coração. E a criança, sabe? A lágrima escorre, você que acolhe aquela criança.
E às sabe? vezes É a outra criança é criança. uma criança que tem 1000 julgamentos na escola e uma frase Sempre, sua, um olhar seu que conecta o coração dela traz ela de volta, né? sempre. No ano passado, esse ano também eu faço a mesma coisa, mas ano passado era sexto ano. Então, depois é período integral, eles passam o dia na escola, aí eles almoçam e eu faço 15 minutos de relaxamento. Coloco uma musiquinha sistêmica, peço que eles abaixem a cabeça, faço, levo às vezes a uma trilha, vou guiando, faço uma coisa bem rapidinha, porque é a hora que eu almoço com eles, eles almoçam no refeitório, eu faço relaxamento, quando eles estão nesse relaxamento é quando eu almoço. Então, assim, eu almoço ouvindo uma música sistêmica com os meus alunos todos relaxados. Então, assim, e aí é muito bom. E aí quando eu estou terminando o relaxamento, eu falo o nome, são 38 crianças, eu falo o nome de todos eles. Eu falo, eu vejo você, fulano, eu vejo você, ciclano, eu vejo você, eu vejo você. Eu faço tudo com todos. Aí, é aquelas crianças com comportamento mais desafiador, às vezes eu falo, eu vejo você do jeitinho que você é, tá tudo certo, eu estou olhando para onde você está olhando, e aí eu percebo algumas crianças lágrimas escorrendo, assim, É né? isso. E aí uma menina virou para mim no ano, e eles nunca perguntam assim, tia, por que você fala isso? Eles não Isso. perguntam porque eles sabem, eles conectam, né? Então, se alguém está ouvindo e não fez o curso, não sabe do que a gente está falando, quando fizer o curso você vai entender, depois você pode até falar um pouco aí, mas É. assim, pode parecer assim, como assim, né? Você fala para uma criança de sexto ano, né? Que de sexto Ensino ano é o fundamental, desafio de sexto ano. professor. Eu vejo você e a criança não te pergunta por que você está falando isso. E um dia, uma menina virou para mim no final do ano, né? A gente estava fazendo uma avaliação sobre a aula. Ela falou assim: tia, o que mais ficou marcado, o que eu mais vou sentir falta, eu tenho vontade até de chorar, é do seu eu vejo você. Eu, disse assim, eu sinto o que eu mais vou sentir falta é do seu eu vejo você, Sofia. Você Então, sabe, assim, isso é assim, vou até colocar um pouquinho aí. Talvez as pessoas, assim, eu não sei se quantas pessoas tem aqui que não conhecem esse trabalho, mas algumas vão assistir essa live, né? Isso eu quero colocar o seguinte, que isso que ela fala, né? Que ela fala, eu vejo você para a criança do sexto ano, que ninguém pergunta, mas por que eu vejo você? Porque como a professora já está nesta conexão de amor, que é olhar para os alunos, mas não olhar separando eles porque tem um comportamento X, porque tem uma aprendizagem X. Não, olhar para todos os alunos e para a humanidade deles. O que que significa isso? Eles têm uma história do jeito que ela é, foi ela que trouxe eles aqui. Então, quando você fala o eu vejo você, você abre um espaço de expansão no coração da criança, porque é o mesmo que você fizesse uma abertura nela, é como se você abrisse e você está dizendo para ela, eu vejo você e tudo que está aí tem um lugar no meu coração. E eu vou dizer para vocês, com toda a experiência que eu tenho, que eu trabalho com formação desde 2010, comecei esse trabalho em 2004, né? E com todo o trabalho, quantas turmas de lá para cá, a sensação que eu tenho é que as crianças, os adolescentes, os adultos, os seres humanos, professores, alunos, gestores, não importa a sua função, todos estão esperando ser vistos. Ser visto pelo outro como ele é. E quando o outro consegue chegar nesse lugar, quando eu consigo entrar neste lugar e dizer, eu vejo você, você pode ser assim. O que essa criança faz, que é o que ela vai falar depois alguns casos também, que eu sei que ela tem vários. O que essa criança faz? Imediatamente ela se sente vista, incluída. E aí ela quer o quê? Equilibrar com o professor. Porque o professor trouxe algo que ninguém ainda havia mostrado, né? Ele disse: você pode ser assim. Eu estou aqui para você como seu professor. Você tem um lugar no meu coração. Quem não quer se sentir visto desta forma? E aí não tem espaço para julgamento, não tem espaço para reclamação, não tem espaço para pena. E dá conta, ele tem força para tudo. A Gleice falou assim, você falou assim, ó,
às vezes eu julgava os pais, né? Eu pensava que não tinha efeito. Por quê? A gente às vezes fala assim, nossa, mas família também foi ter muito filho, que foi o que você falou. Mas veja É, bem, a gente não imagina que quando a gente faz esse julgamento pequenininho, isso tem um efeito dentro daquela criança. E aí, quando você sai sim, do julgamento e você atua através do coração, o eu vejo você atinge a essência da criança, que é ela me vê com aquele tanto de irmãozinho que eu tenho. Tá tudo certo. é. Então, o que acontece? Ele abre espaço e aí tudo flui diferente, né? Que foi o que você está mostrando, né? Muito lindo. É, Conta aquele caso também depois daquele vou menininho. contar do menino. E uma coisa com relação à família, né? Que aí eu trouxe isso do curso para sempre, assim, as minhas reuniões, a primeira reunião dos pais, eu cheguei para eles e falei assim, eu estou aqui a serviço de vocês. Isso. Eu falei, e eu falei para eles, eu vejo vocês com a essência de vocês, É eu estou lindo. aqui a serviço de vocês. Quando eu falei assim, Ellen, eles até se assustaram, né? Eu falei assim, eu sou apenas a professora e eu estou aqui a serviço de vocês. O que eu É puder lindo. fazer por vocês, pelo filho de vocês, no meu lugar de professora, eu vou estar fazendo. E aí você cria uma conexão com os pais, eles ficam ali, você conversa, você faz a reunião e eu mostrei, falei, olha, aqui estão meu pai e a minha mãe, aqui estão os meus avós, eles estão aqui junto comigo, porque eu não, sem eles eu não estaria aqui. E assim eu olho para os filhos de vocês, eu vejo os filhos de vocês e com todos os que vieram antes de vocês. E quando eu estou falando com as crianças no relaxamento, eu vejo vocês, aquelas crianças mais desafiadoras, eu falo, eu friso muito, eu vejo você com a força dos seus pais, com a força dos seus avós, com a força dos seus É antepassados. lindo. As crianças, elas ficam assim, é de uma pureza. É E lindo. aí a história que eu queria muito contar, que foi uma das histórias, assim, como eu vivencio a pedagogia sistêmica diariamente, eu tenho histórias todos os dias para contar, do Imagina. ano passado e desse ano, porque assim, você vai percebendo a diferença. E sabe uma coisa que eu fiz esse ano? Eu, mesmo já com a pedagogia sistêmica pulsando em mim, eu peguei o primeiro bimestre e eu não trabalhei nada da pedagogia sistêmica. Não trabalhei. Mesmo me segurando para não trabalhar. Eu não entrei na sala pensando trazendo os meus pais comigo. Eu não coloquei a foto. Eu vivenciei um bimestre quase inteiro com as crianças sem a pedagogia sistêmica. Eu queria fazer isso, mas eu sabia qual seria o resultado, mas eu queria fazer. E aí, quando eu entrei no segundo bimestre, eu entrei com a pedagogia sistêmica, com os meus pais junto de mim, com as fotos na parede, falando isso para os pais, falando eu vejo você, e aí eu tenho uma outra turma. Sabe, assim, eu tenho uma outra turma. Então eu falei, nossa, como a pedagogia sistêmica, ela traz essa significância, ela modifica isso. No ano passado, Então, você era, fez isso como um experimento? foi como um experimento para eu poder Ah, falar assim, agora. tá vendo? Então, você vai fazer essa escrita, vai fazer esse relato, nós vamos escrever isso. Porque assim, eu já sabia que isso ia acontecer, né? Mas eu queria pensar, eu queria falar assim, eu não estava sendo, não estava assim, eu estava muito empolgada. No ano passado eu estava empolgada, eu vivenciei o curso, então isso estava muito assim. O curso finalizou e eu falei, eu vou experimentar essa divisão. As mesmas crianças, as mesmas professoras, com as ferramentas antes que eu já usava, e agora com a pedagogia sistêmica, porque agora eu tenho os elementos para eu poder. Aquela coisa de professor, né, que gosta de pesquisador. Então eu tenho os mesmos elementos e agora eu posso falar assim, gente, eu sou a mesma professora, eu estava com as mesmas crianças e quando fiz a intervenção, que eu trouxe a pedagogia sistêmica, que eu trouxe tudo que eu vivenciei, em um bimestre eu tive um resultado diferenciado com a minha turma. No Muito ano legal. passado, eu peguei a turma no quinto ano, veio a pandemia. Quando eu voltei com a turma no sexto ano, eu já voltei com a pedagogia sistêmica, né? Então eu vivenciei coisas maravilhosas com aquela turma, mas eu já estava trabalhando com pedagogia sistêmica Sim. com eles. Então, assim, no ano passado, eu era uma turma muito sabiadora, sexto ano, vindo da pandemia, crianças com comportamento muito agressivo. Então, tinha uma criança
que ele era uma criança muito agressiva, ele era uma criança que estudou na escola desde pequenininho e tinha um relato, né, de outros professores, da própria direção, que era uma criança que vinha chamando a atenção da direção, né, que tinha os olhares voltados para ele, porque passava muito tempo fora da sala de aula, toda hora ia para a direção, né, os professores acabavam encaminhando para a direção, era um desafio. E aí eu comecei, sem falar nada para eles nesse primeiro momento, apenas acolher essa criança no meu coração, sem julgar a mãe, uma mãe que eu nunca vi, que eu não conhecia, nunca vi, não conheço quem é a mãe. Sei que ela trabalhava o dia inteiro, uma criança que estava envolvida com situações bem complexas. E aí eu comecei a acolher essa criança no meu coração, acolher essa família sem julgamento. E eu olhava para ele, eu estava dando aula e ele lá falando, me desafiando. Ele fazia de tudo, né, para Imagina. poder ter aquela reação de que ele já sabia que ele ia ter, que era sai da sala, vai para a direção. E eu olhava para ele, e ele falando que não ia copiar, que não ia fazer, e aí eu olhava para ele e falava assim, eu vejo você do jeito que pensava, né? Não falava, no meu coração. Eu vejo você do jeito que você é, eu olho para sua dor, eu acolho você. Aí daqui a pouco ele tava. Aquela letra lá, não estou entendendo. Aí eu falava para a letra. Aí ele começava a copiar. Aí daqui a pouco ele parava de novo. Aí eu olhava para ele e eu de novo falava a mesma coisa. Eu entrava na sala, eu estou entrando na minha sala, né, com meu pai e com a minha mãe junto de mim, me dando suporte, porque a turma tinha outras crianças também complexas, mas esse realmente ele era uma criança líder. E Sim. aí eu comecei muito nessa fala, todos os dias. Eu olho para onde você está olhando, eu Isso. olho para a sua dor, eu acolho a sua dor no meu coração. E eu ainda não tinha trabalhado nada com eles, eu não tinha feito nenhuma atividade, nem tinha falado, eu vejo você nada. Eu só estava, era no início do curso, a gente estava nesses exercícios que era apenas a gente trazer. Aí eu fui dar uma aula de reforço para ele, ele estava com muita dificuldade na aula de inglês, conversei com a professora de inglês, peguei duas crianças que estavam com dificuldade para fazer um reforço na sala de leitura. Aí eu comecei a fazer o reforço com ele, ele falou assim, posso fazer um desenho? Pode. Aí ele pegou uma folha, desenhou ele. Aí, olha, gente, vocês não conseguem ver, mas eu estou muito arrepiada só de pensar nisso. Ele desenhou a folha, desenhou ele, desenhou assim no alto uma mulher, desenhou um coração nela, desenhou um coração nele, pegou, fez um fio. E aí eu falei assim, quando eu olhei ele desenhando, que eu estava falando com o outro, eu falei, o que você fez? Ele falou, essa aqui sou eu, essa aqui é minha irmã que morreu, mataram ela. A minha mãe não deixa a gente falar nela. A minha mãe falou que é para a gente esquecer essa história. Ela foi morta numa situação bem complicada. Então a mãe falou: esquece isso. Só que eu sei que eu estou ligada a ela por um fio invisível. E aí ele desenhou, aí ele passou a mão no desenho e falou assim: nossa, tia, isso me fez tão bem. Toma, fica com para você. Eu falei: você não quer o desenho? Ele falou assim: não, eu não preciso mais desse desenho. Agora eu já sei que eu estou ligada a ela por um fio invisível. Quando ele falou assim, eu falei: Jesus amado, de onde ele tirou? Eu nunca não falei nenhuma vez, eu não li em Repetir o nenhum livro. movimento que a gente faz, porque isso é. Toda vez que você faz, eu lembro que você falou que fazia nessas horas de relaxamento, né? As crianças, Uhum, elas começam a perceber o seu corpo. Então, ele te deu uma resposta, né? Do que ele estava sentindo. Por que que esse menino era tão, com um comportamento tão diferenciado de acesso com as pessoas, né? Ele estava movido nessa dor. Uma criança que essa dor. morre alguém da família e ela não pode falar nela, ela não vai ficar bem na escola, né? Quando ela não pode incluir, ela não vai ficar bem. Ela vai pôr para fora toda a dor dela através de um comportamento mais complexo, através de uma aprendizagem que ela não vai querer olhar para o que você está ensinando, né? São muitos os casos nesse sentido de crianças que não podem falar naquela dor de alguém que É. faleceu. Ainda mais um E olha, caso desse, né? Onde a mãe tem a dor e para ajudar.
e a gente pensa, porque foi esse o meu caso, eu também escondi, não deixava falar da minha mãe quando ela morreu, e aí isso trouxe também um complicador para o meu primeiro filho, né? E que é isso que ele mostrou, né? A dor da mãe, ela é querendo proteger os filhos, não quer falar no assunto. Mas É. os filhos, eles sabem que tudo ocorreu e eles sentem amor por quem faleceu, né? Então, olha só, conectado Agora, para sempre. Muito lindo. Agora, gente, imagina a gente na sala de aula aqui, que devem ter muitos professores, né? Quantas crianças estão vivenciando isso e os professores gritando, mandando para a diretoria, brigando. E esse menino, depois desse desenho, depois disso, ele foi melhorando, 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 ele melhorando. Esse ano eles não estão mais comigo, eles estão na escola. A direção veio falar para mim assim, Gleice, que turma, né? Eles têm um comportamento diferenciado das outras crianças. Ele tem um Ellen, todos os dias ele vai na minha sala. Ele fala, oi tia, aí ele fica um pouquinho, ele vai embora. E esse ano, meu aniversário, Que gente, lindo. aniversário, aluno não vai Gratidão. lembrar, né? Não, ele Gratidão. passou por mim no corredor e me deu um abraço, falou parabéns. Aí eu falei assim, eu até fiz um comentário num post seu sobre isso. Aí eu falei assim, ué, você lembrou? Porque assim, né, aluno não vai lembrar do dia de aniversário do professor, naquele dia dá os parabéns, mas no ano seguinte, né? Eu falei, você lembrou? Ele falou assim, como eu poderia esquecer? Né? Gratidão. Nossa, aí eu Você falei passa assim, a ser gente, para ele um canal de gratidão. Você trouxe ele de volta, né? E as nossa, crianças, isso não tem preço, os alunos, eles gente. estão extremamente gratos. Esse é o ponto maior de equilíbrio entre um professor e um aluno. Quando você toca o coração dele, traz ele de volta, né, para a realidade, ele consegue fluir. A gratidão dele é tanta que ele melhora no comportamento, melhora na aprendizagem e você nunca mais é esquecido. É Não, e lindo. o significado para as vidas de uma criança, né? Assim, quantas crianças ficam excluídas, né, Isso. da sala de aula, da escola, da própria sociedade, porque ninguém consegue ver, enxergar essa criança com todas essas questões que a pedagogia sistêmica vem e abre para a gente. Então, assim, nós professores, quando a gente toma conhecimento de tudo isso, a gente faz transformações na nossa sala e você colocou aí a escola mais leve. Eu falo muito isso, Ellen, olha só, eu Verdade. escrevo na minha sala de aula assim, eu faço o cabeçário, né, Rio de Janeiro, e coloco assim, coração leve, ou sala de aula leve, sala de Que aula lindo, alegre. Eu que escrevo lindo. isso e eu falo assim, a educação só faz sentido, né? Ser professor só pode fazer sentido se a gente tiver com o coração leve. Se as nossas crianças saírem da sala de aula com o coração leve, se elas quiserem vir para a sala de aula, né? Não chegar só na sala de aula porque são obrigadas ou porque precisam comer na escola, mas porque elas querem estar ali, né? Porque Gleice, ali faz sentido. e uma questão importante aí que você falou, né? A gente vê muitos, eu vejo muitos, os professores me falam muito isso quando chegam, né? Aquele sensação de sofrimento, né? Porque estão com muitos alunos complexos, com muitas histórias familiares complexas, né? E que ele tem que tomar essa carga toda. E aí a gente começa a mostrar que pode ser mais leve quando eu deixo a minha força atuar, né? Quando eu estou no meu lugar de apenas professor, deixando a minha força atuar, e quando eu consigo olhar para esses alunos na força, porque sem perceber, nós profissionais da educação, a gente está olhando sem perceber muitas vezes para algo que enfraquece, que deixa o aluno potencializado nas dificuldades, né? Naquilo que ele está demonstrando ali que você não está conseguindo acessar. E aí, quando nós conseguimos sair desse movimento, né, que é julgamentos ou sensações de pena, ou ter muita expectativa que tinha que ser diferente, eu sempre falo isso também, não tem como ser diferente, a realidade dos alunos que nós recebemos são essas. Mas como É, eu posso mudar algo em mim que vai atingir imediatamente o coraçãozinho de um menino do infantil até o universitário, né? Porque a gente pode chegar até a universidade, é, porque tem muitos trabalhos sim. na universidade.
para que ele esteja presente com você e feliz, mesmo que a história dele é difícil lá fora, ele pode estar muito feliz na sala de aula e voltar para casa muito mais leve. Porque o que eu vejo de mais transformador é perceber que quando nós, professores, atingimos o coração da criança, como você mostrou aí muito, de forma muito bonita desse aluno, eles ficam também melhores em casa. Existe um movimento que vai até lá, por quê? Porque se ele melhora na escola, essa mãe não precisa mais receber reclamação, ele não precisa estar mandando bilhete ou suspendendo por algo, ou pedindo ajuda de novo, ou pedindo para diagnóstico. Ele acalma. E se ele acalma aqui, ele traz um fluxo para dentro de casa também. Isso para mim assim, é revelador sempre, porque é simples. O que a gente mostra no trabalho da pedagogia sistêmica e o que a gente vai ajudando os alunos a fazer como caminho é tão simples. Eu não sei se eu sinto isso como uma simplicidade que às vezes a gente pensa assim, gente, como que eu não pensei nisso antes, né? Mas é né? uma simplicidade muito grande e muito rápida a mudança de chave dos alunos e a nossa, né? É É. incrível. Não, é fantástico. Esse ano uma mãe veio me procurar, uma aluna minha do ano passado, porque uma pessoa que ela gostava muito, ela considerava como avô, estava muito ruim no hospital e já estava esperando já que ele partisse. E aí ela falou, Gleice, eu não sei como vai ser, ela vai sofrer muito, eu precisava da sua ajuda, até para contar para ela. Aí eu segurei na mão da mãe e falei, mãe, ela dá conta, ela Isso. vai dar conta. Ela tem força suficiente, ela vai dar conta. E eu falei isso com muita segurança porque a mãe estava com muita pena da criança, de como a criança lidar, que é até natural da criança lidar com aquela dor e ela não queria que a filha sofresse. E eu falei, ela vai dar conta. E eu falei isso com muita certeza e sem nenhuma pena daquela criança, mesmo sabendo que seria uma situação. Eu conhecia a pessoa, ela tinha feito uma entrevista com essa pessoa. Eu falei, mas ela vai dar conta. E aí depois a pessoa veio a falecer. E aí eu perguntei para a mãe como é que foi, como é que ela tá. A mãe falou assim: nossa, professora, ela deu conta. Ela deu conta e ela nos ajudou a passar por isso. Eu falei, viu, mãe? Ela tem força, ela dá conta. Então a gente começa a perceber isso e leva isso para os pais, né? De perceber que a criança dá conta. Eu estou com uma turma de quarto ano com 16 crianças não alfabetizadas, Ellie. De 38, eu tenho 16 que chegaram para mim sem saber escrever o nome completo, né? Porque tiveram o primeiro ano, pegaram o segundo na pandemia, o terceiro as aulas começaram já mais para o final do ano, então não estão alfabetizados. E aí eu olhei para eles e falei, tá tudo certo. Né? Eu falei, isso não conta, não, tá tudo certo, eles vão dar conta e eu vou dar conta deles. Né? Eu vou dar conta deles e eles vão ser alfabetizados dentro do que tiver que ser, como tiver que ser, no tempo que No tiver que tempo ser, que porque tem, tá tudo né? certo, no No tempo que tempo que tem, tem. E isso é no tempo importante que também, tem. inglês, que você está colocando, porque se você não tivesse esse olhar e recebesse essa turma, você poderia ficar sofrida, Eu ia desesperada enlouquecer. em pensar o que eu vou ter que fazer, virar super mulher para alfabetizar esses meninos. Eles estão no quarto Hum. ano, mas não escrevem nenhum nome. E aí a gente entra numa ansiedade, numa angústia, num movimento de achar que a gente tem que fazer muito mais. E só de você estar no seu lugar e dizer, do jeito que eles estão, nós vamos seguir e eles vão conseguir do jeito que eles derem conta. Eu tô aqui para isso. E você E eles fica estão no seu conseguindo. lugar, tudo flui e as crianças conectam com rapidez. Eu recebi depoimento de vários professores com histórias parecidas com a sua, em que eles estavam desesperados. Eu falei assim, fica tranquilo, fala assim, faz isso, 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 e depois os alunos deslancharam. Eles Deslancharam. estão deslanchando. E Isso. assim, muito interessante, é muito mágico, é muito maravilhoso, porque eu não tenho como fazer uma alfabetização como deveria fazer com 16 crianças não alfabetizadas e outras 17 alfabetizadas seguindo um conteúdo de quarto ano. Então, eu faço um planejamento separado, eles estão agrupados por fonemas, né? Então, assim, eu reagrupo por fonemas, o que faz então está no fonema G, está na família do S,
E eu vou trabalhando folhas que eu, né, com figuras e as palavras, e eu passo o olho, explico um pouquinho, e a vida que segue, eles vão, eu vou lá, venho cá, divido o quadro em três, e quando eu olho, a criança está escrevendo, a criança Gleice, está começando a ler, né? mas tem um diferencial aí. Você está fazendo tudo isso, mas a sua postura, o seu olhar, o como você olha para eles, não é mais o antes. Você hoje olha para eles com aquilo que conduz cada um. Você olha para eles com a Exatamente. força que eles têm e com a força que cada um tem, ele dá conta de se desenvolver. Quando você traz tudo que você está fazendo, que é dentro do pedagógico, né? Que o currículo coloca e do que você planeja, Uhum. nesta postura, aí pronto, não tem como eles não se conectarem. Olha a diferença, se a gente for olhar assim, se você olhar numa balança, né? A diferença do que é você entregar tudo isso julgando o que passou, julgando a pandemia, dizendo que se eles não tivessem, se eles não tivesse a pandemia teria sido diferente. Se tivesse acontecido assim, se o governo tivesse conseguido dar para cada aluno um computador. Aí a gente começa. Todas essas É, reclamações, elas bloqueiam o canal de ligação entre professor e aluno. O que libera esse canal, o que libera os alunos para estarem abertos para aprender no conteúdo no momento em que eles estão. Né? Cada um aí, os seus 16 de um jeito, 17 de outro. O que, que libera? A nossa postura. O como nós olhamos para eles é que vai trazer um efeito para o mais ou para o menos. E é isso que a gente procura, né, o tempo todo mostrar através da pedagogia sistêmica o como eu movimento a minha postura vai ser o resultado, a solução daquilo que os alunos estão apresentando naquele momento, para o mais ou para o menos, né? Que bom que a gente é. vai sempre para o mais, né, Gleice? Não é? Não, e flui, a coisa flui. E às vezes as pessoas falam assim, Gleice, mas como é que você consegue? São 16 não alfabetizados, né? Eu falei, gente, mas assim, tá fluindo, assim, sabe? E tá acontecendo, eles já melhoraram até o conceito, né? Porque aqui a gente trabalha com conceito, já saíram do conceito de reforço intensivo, estão só com reforço, e vão ser alfabetizados, né? Eles vão sair lendo, vão sair Vai, com escrevendo do quarto certeza. ano, dentro do que cada um pode, e aí no ano que vem eles vão dar conta disso também. Porque é isso, e a gente fica leve, a gente fica saudável, a gente fica, sabe, a gente parece que a gente até renova, assim, a gente fica até mais bonito, porque você tira o peso, né? Porque antes da pedagogia sistêmica, eu trazia um peso muito forte, né? Eu trabalhava com projetos sociais com essas crianças que eu já relatei aqui, e eu trazia, uma vez eu mesma pensei assim, nossa, parece que eu estou carregando a dor do mundo. Eu tinha isso, sabe? Eu carregava, para mim, eu cheguei a adoecer, eu tive tuberculose, né? Por Imagina. quê? Porque eu trazia para mim a dor da criança abusada, a dor da criança que estava na fase terminal, com AIDS, a dor da criança que era órfã, a dor da criança que morava em situação de rua, e eu trazia isso tudo para mim. Né? Então, hoje, com a pedagogia sistêmica, eu olho para tudo isso e eu percebo a força dessas pessoas e a força que eu tenho como ferramenta para continuar trabalhando com essas É isso. crianças, mas assim, firme, mais leve, entendeu? Mais segura, mais tranquila. Então, assim, estar numa sala de aula de conflito, que você tem que se jogar no chão, né? Quando começa um tiroteio, que você fica ali com 38 crianças sob sua responsabilidade e tiro comendo por cima da escola, você precisa falar assim, não, eu dou conta, eles dão conta, a gente vai dar conta de passar por isso, e a coisa passa, e a gente levanta, e a aula continua, e tudo isso de uma forma mais leve, porque senão você não fica, né? Você não consegue, você E adoece você numa situação vive isso, dessa. né? Você já viveu essas histórias lá, né, Gleice? Já vivi essas histórias em São Paulo, vivo essas histórias aqui, e me sinto leve para viver, sabe? Me sinto bem para estar com essas crianças. Depois a gente levanta, é a situação, a escola está nesse território, esse território tem uma competição Uhum. acontecendo por briga, né? Pelo próprio pelo Uhum. poder do território,
E é ali que eu tô. Então, se eu tô ali porque eu dou conta de estar ali, eu tô com os meus ancestrais comigo, cada criança está ali com toda a sua rede de ancestralidade, os seus pais, com as suas forças. E quando você percebe isso, você passa isso para as crianças, você percebe a diferença, né? O quanto que a criança tem, se sente fortalecida para viver a própria história dela, né? Porque você tira ela daquela situação de a Coitada. coitadinha, a tadinha, que isso não vai fazer com que as coisas mudem, né? A criança precisa ter força, ela precisa perceber Para a força que seguir. ela tem para seguir, porque ela precisa seguir, né? Que Então, eu lindo, acho isso é um ganho muito grande, sim. Então, para quem que lindo. trabalha em situações de muita vulnerabilidade, a pedagogia sistêmica, ela é, assim, uma mudança mesmo de chave, É assim. verdade. É muito É fantástico. verdade. E quando você fala isso, né, aí todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, para qualquer outra pessoa, né, que não tem o conhecimento do quanto esse olhar transforma, né, esse olhar da pedagogia sistêmica, o quanto ele é transformador, o quanto a gente movimenta essa conexão com o coração, para qualquer pessoa que escutar, ó, você dizendo, eu trabalho numa escola que de repente a gente tem que deitar no chão porque o tiroteio está acontecendo de um lado e do outro das duas organizações lá. Para qualquer outra pessoa que escuta isso, pensa assim, nossa, coitada, nossa, que pena, nossa, e esses meninos, nossa, como é isso? Não, e aí a gente poder olhar para você e perceber que você tem força. Se você está nessa escola, você tem força para viver isso e estar conectando essa força com esses alunos. E olha o resultado lindo de tudo isso. Olha quantas É, soluções você já está trazendo. Eu acredito que antes de você ter esse conhecimento todo da pedagogia sistêmica, é aquilo que você falou, sair de lá pesada, cansada, né? Com sim. tantos movimentos e tantas histórias. E agora você pode Não. sair realizada com aquilo que você está fazendo, sem se conectar com esse movimento todo. Porque esse É, movimento do porque tiroteio, a gente vai precisar deixar com eles, né? É eles que dão conta disso, né? vai acontecer, não tem jeito. Não Eu, tem como, como. eu no meu lugar de professor, faço o que eu tenho que fazer como professora, né? E você vê que os professores estão adoecendo, né, Ellen? Saiu uma pesquisa agora recente do Instituto Muito. Península, 71% dos professores entrevistados tinham apresentado questões psiquiátricas e síndrome de Burnout antes da pandemia. E aí, depois da pandemia, já teve outra Eu vi. pesquisa também com esses dados. Então, assim, o professor já vem adoecendo antes da pandemia, então a pandemia ela intensificou algumas questões, trouxe à tona outras, mas os professores estão adoecendo por isso, porque o professor carrega tudo para ele, o professor tem pena dele, tem pena dos alunos, não sabe lidar não reconhece, né, o que a criança está trazendo para a sala de aula, e aí fica num impasse e acaba com certeza adoecendo, né? Esse é um dos maiores movimentos, né, de adoecimento dos professores, que é estar fora do lugar sem perceber o seu próprio lugar e É, como movimentar isso de forma leve, né? Então, realmente, o número de professores adoecidos é muito grande. E aí é onde a pedagogia ajuda e atua e nos ajuda a virar a chave para o mais, né? Com todo esse movimento. Acho que esse com é um dos nossos certeza. grandes, vamos dizer assim, dos grandes movimentos que a gente tem. Pelo menos que eu recebo professores adoecidos e eles terminam a formação super bem na saúde, na alegria, né? Eles tudo alegre porque está desenvolvendo esse trabalho, novos projetos, né? Por quê? Porque conseguiu voltar para o lugar, né? Conseguiu agora virar essa chavinha e ver as coisas com outro olhar, né? Que é um novo movimento que a gente está vivendo mesmo. Não dá mais para a gente continuar olhando para tudo de forma linear. Agora a gente tem que fazer um novo movimento que vai circular o nosso olhar. E a gente vai aí sim encontrar uma nova conexão. Eu fico muito feliz, Gleice, de estar com você aqui. Nós vamos ter outros momentos também para você colocar mais casos, né? Que a gente vai poder gravar para
para o canal do YouTube. Eu acho que quanto mais a gente poder espalhar um pouco, né, isso que você traz, que está num local de risco, de vulnerabilidade, e está conseguindo acessar os seus alunos com a pedagogia sistêmica e ter bons efeitos, precisa ser espalhado, né, essas suas experiências. Então, a gente vai trazer em outros momentos para que mais pessoas possam ser tocadas com esse olhar. A pedagogia, pelo menos eu não venho aqui falar de pedagogia sistêmica, dar curso, porque é mais um curso, não. Se esse olhar não fosse tão transformador, não tivesse sido tão transformador na minha vida, na vida de tantas pessoas que eu já acompanhei, acho que eu jamais estaria aqui, né, trabalhando intensamente a serviço de tudo isso. É porque realmente é algo, é uma mudança que eu acho que a escola está esperando, né? Nós tivemos ontem o encerramento de uma turma em Lucas de Rio Verde, no final, nós falamos justamente da escola tão desejada, né? E o quanto a escola está esperando por esse olhar, e muitos ainda não sabem disso. Então, a gente precisa espalhar para conectar as pessoas numa live, em um canal do YouTube com vídeo. As pessoas precisam entrar em contato com isso. Muito mais leve, muito mais alegre na escola. Quero te agradecer muito por esse momento. Eu que E dizer para agradeço, você que nós eu que vamos ter agradeço. outros. E gostaria que, assim, que você, antes de eu encerrar, deixa eu ver a hora que já, acho que já até passou quase mais de 10 minutos. É, eu gostaria, assim, que você, 9 minutos só, que você pudesse colocar, né, algo assim, uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas em relação a a sua mudança de olhar, que você mostrou tantas coisas bonitas, né? Você mostrou o seu movimento, né, interno com o seu sistema familiar para estar na sua força, para ter força para olhar para a força dos alunos, mostrou vários movimentos de postura com os alunos. Qual a mensagem assim, que você gostaria de deixar para que as pessoas que vão assistir essa live, para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam também receber um pouquinho disso que você vivenciou? Eu acho que a mensagem principal é assim, é a pessoa se reconectar, né? Buscar se conectar com os seus antepassados, buscar sua linha, sua estrutura, porque a gente não está aqui sozinho, a gente está aqui porque eles vieram antes, porque eles vivenciaram antes e porque eles deram a gente a vida. Então, honrar o pai e a mãe pela vida que eles nos deram, né? Eles podem não ter sido os melhores pais, eles podem não ter sido os melhores avós, eles viveram na época deles, eles viveram com as possibilidades dele e eles deram para a gente o que eles puderam dar. Mas a gente honrá-los sem julgá-los e honrá-los pela vida que eles deram para a gente, né? Então, hoje eu honro muito os meus antepassados por eles terem me dado a vida, né? Eu honro muito os meus pais por eles terem me dado a vida. Então, eu acho que quando você faz isso, você se conecta com a sua ancestralidade, você se conecta com a tua força, né? E aí você tem força para você seguir e Isso, olhar para as crianças, enxergando as crianças. A gente é precisa isso, de uma escola que enxergue as crianças, é e isso. não só que enxergue os problemas, né, que enxergue o sistema com suas deficiências, mas que enxergue as crianças com a sua força, com a sua família, com a sua história, com o seu emocional. E quando a gente faz isso, a gente se conecta. E aí a gente consegue fazer o que a gente se propõe a fazer, né? Que E é é fazer uma simples, educação. É muito simples e simples, né? profundo, né? É aquilo que eu Muito acho simples e profundo. que o professor sonha tanto e ainda não sabe que existe nessa simplicidade, a grande maioria, e que os alunos estão pedindo, me vejam, me enxerguem, Me veja. professores, me enxerguem do jeito que É, eu estou aqui, eu quero você como meu é. professor, né? A gente A poder gente fazer esse canal, né? Porque ninguém passa 5 anos numa faculdade, fazendo faculdade, seja ela qual for, pedagogia, letras, ciência, para chegar numa sala de aula e adoecer, para É chegar numa claro. sala de aula e gritar com uma criança e mandar para a direção. A gente estuda, né? Porque a gente quer ser educador. E aí a pedagogia sistêmica traz isso para a gente, ela nos possibilita ser o educador que a gente sempre sonhou, É, que a gente sempre quis ser, né? é Então, isso, é ela só nos gratidão, possibilita. Ellen, só gratidão.
Que bom, querida. Eu fico muito feliz. É isso que você falou no final aí, né? A pedagogia sistêmica nos possibilita ser o educador que a gente sempre quis ser. Essa é a frase, porque, na verdade, a gente não imagina que tanta simplicidade traz soluções tão lindas para a nossa vida e para a nossa profissão. Isso é maravilhoso, né? Quero, assim, desejar a você, ao seu papai e à sua mamãe, todo o meu amor, dizer a você que é uma alegria, né? Ter você como aluna, passou pela formação, vivenciar e ver tudo que você já faz, está transbordando para os seus alunos, só me traz mais alegria e vontade de seguir e continuar passando-se adiante. Que a gente possa sentar junto nesse trabalho, eu vou abrir aí a comunidade, eu tenho certeza que Estou você vai esperando poder, a pós. você vai Estou contribuir esperando a pós. muito. Isso, Não, e vai a ter a gente, pós, né? Estou esperando após a vai, pós. tá a caminho também. E eu tenho certeza que todos, né, vão poder contribuir muito, porque meu sonho é que esse olhar que vê a criança como ela é, né, e transforma tudo isso numa sala de aula, chegue em todas as escolas desse nosso país, né? Que a gente possa, cada escolinha possa experimentar um pouquinho disso. Hoje eu recebi um vídeo de uma escola de Natal, que eu estive lá, e eles falaram assim no vídeo, colocaram as crianças, né? Falaram, nós demos o primeiro passo hoje com a chegada das crianças após as férias. Estavam todas as crianças em dois círculos, né? Eu tinha feito isso até com os professores, e elas estavam rodando no círculo, a cada olhar para cada colega, elas diziam, eu vejo você, do jeitinho que Ai, você é. E aí as muito lindo. crianças no início, no vídeo, umas riam, né? De repente, eu vi umas crianças que estavam assim, aí de repente elas entraram, né? E começaram a se conectar um com o outro colega. Então, esse é o poder, né? É a força transformadora do olhar que atravessa o coração. Que mais e mais professores possam estar espalhando essa semente por todo o Brasil e todo o mundo. Um beijo assim grande no seu coração, no seu pai, na sua mãe. Eu Obrigada, quero Ellen. deixar aqui, olha, uma honra especial, assim, muito do meu coração para essa sua avó aí que você fez essa. Cadê a bonequinha Tá que tá? aqui, minha Isso, quero tataravó. honrar, porque graças a tudo isso você está aqui. E você pode trabalhar com tantas crianças. Não é por acaso que você sempre trabalhou com crianças de risco. Se você caminhou para esse lado, né, da educação, do olhar social com crianças de risco, é porque você tem força para isso. E se você tem força para isso, você é potencializada para, principalmente quando essa força não acontece através da pena, mas através do movimento do coração de confiar de que cada um no seu lugar dá conta do seu destino. Então, que você possa transbordar isso para muitos. Muito obrigada, minha Ai, querida. obrigada. Obrigada. Minhas Gratidão, queridas, Ellen. ó, as alunas da nossa turma que estão aí, tudo dizendo mil Ai, beijos, gente, agradecendo. Aí teve uma pessoa que que falou assim, lindo. ela me ensinou, acho que deve ser da sua escola. E eu faço, eu vejo você com a minha turma. Alguém falou aí. Então, assim, eu quero agradecer a Estou todos vivendo. vocês que estão aqui na live. Muito obrigada. Podem compartilhar essa live, eu vou salvar para que mais pessoas possam assistir. A formação em pedagogia sistêmica, ela hoje acontece de formato online, que foi como eu conheci a Gleice, né? Já são aí mais de 200 alunos que se formaram no formato online. Vai começar uma turma em agosto online e vai começar uma turma presencial em São Paulo. Olha aí, quem é de São Paulo pode fazer Ai, presencial. Quem sabe a gente não vai logo presencial para o Rio, hein, no Gleice? Rio. Já É, pensou? tá um Rio. Tudo sempre foi para São Paulo, tem que ir para o Rio. Então, vamos voltar Vamos mais pensar, tempo, vamos né? Tem a conversar sobre isso, com Simone, tem certeza. você, tem outras É, tem a alunas, Simone. né? Vai ser uma É, Simone alegria fez muita poder coisa. levar para o Rio de Janeiro, né, esse trabalho e uma alegria muito grande compartilhar com todos vocês. Então, compartilhem a live, vamos deixar levar para mais professores esse movimento. Um beijo grande, Gleice.
Beijo, Tchau. gente. Beijo a todos os Beijo, alunos e todas gente. as pessoas Obrigada que aí quem passaram aqui. ficou. Beijão. Beijo. Obrigada. Grata, gente. Tchau. Beijo.